Amor, amor, negócios à parte. No Brasil, entre 2006 e 2016, o número de pactos antinupciais cresceu mais de 100%. Na hora do sim, muitos casais têm optado por fechar contratos cada vez mais detalhados para evitar problemas em caso de separação. Às vésperas do casamento, Sandra se deparou com um pacto antinupcial a pedido do noivo. Eu confesso que foi ali o começo do fim do meu casamento, porque eu fiquei extremamente decepcionada, eu vi que houve falta de confiança da parte dele e comecei a ficar egoísta, né? Então eu deixei claro que o que era meu, o que era dele, como ele quis no pacto, né? O pacto antinupcial nada mais é que um contrato para estabelecer regras para a união de um casal. Desde o comportamental, como a infidelidade, por exemplo, até o patrimonial. O conhecimento das regras tem que ser muito claro. Não pode haver ali uma pactuação daquilo que não foi previamente estabelecido. Ninguém pode assinar um documento sem ter conhecimento do que está no conteúdo. De acordo com o banco de dados dos cartórios brasileiros, em 10 anos, o número de pactos antinupciais aumentou 110%. O documento geralmente é feito por noivos que não desejam o regime de comunhão parcial de bens. O limite para as cláusulas do pacto é a própria lei. Tudo que não viola a legislação é permitido nesse caso. Agora, se houver abusos no futuro, o contrato pode ser invalidado. Precisamos analisar ali à luz da doutrina, do bom senso, se isso está realmente com liberdade. Se for debaixo de pressão, de imposição, é uma coação. É passível de anulação, de nulidade sob as provas. Quem já fez o pacto alerta para a importância de o casal decidir juntos essas regras. Não sou contra o pacto, sou a favor, mas esse é um acordo entre as partes, não um acordo unilateral. Tem que estar extremamente sedimentado entre eles, entre o casal, para que nenhum saia prejudicado, não é? Pois é, para falar sobre esse assunto, vamos falar agora com a advogada Raquel Bueno, que está aqui hoje no estúdio do Jornal da Justiça conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu aí, né, a nossa entrevistada na reportagem. Sim. Sobre essa preocupação que aconteceu na vida dela, ela foi pega de surpresa. É sempre bom, antes de formalizar um pacto, que os dois conversem, já que é um pacto, né? Com certeza. Na verdade, até a própria legislação, ela exige que quando o casal busca o cartório para fazer o procedimento de habilitação para o casamento, que as regras principais sobre os regimes patrimoniais, ela seja dada para o casal. Então, a depender do seu regime, você vai ter que fazer esse pacto antinupcial. Então, normalmente, o quê? Como parte de um consenso, é preciso que o casal também amadureça a ideia e, às vezes, até retorne ao cartório posteriormente com essas cláusulas mais amarradas, mais claras em relação ao pacto antinupcial. Esse pacto pode ser firmado entre qualquer pessoa, em qualquer situação de casamento, né? Na verdade, o que nós temos? Existe o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que a gente entende que é o legal, é o supletório, residual. Então, a maioria das pessoas, ela acaba optando pelo regime da comunhão parcial. Por quê? Eu não preciso fazer o pacto antinupcial, até porque isso também vai ter um custo. Então, exceto esse regime e o regime da separação obrigatória de bens, então são as hipóteses que estão no artigo 1641, então ele impõe um determinado regime, então, exceto essas duas hipóteses, nas demais é obrigatório o pacto antinupcial, nos demais regimes de bens. Então, com exceção desses dois, se o casal quiser optar por separação convencional, comunhão universal de bens, ou a novidade da participação final nos aquestos, vai ter que fazer obrigatoriamente o pacto antinupcial. O que pode conter? Quais cláusulas pode conter nesse contrato aí? Isso é muito importante. O pacto antinupcial, ele tem cláusulas eminentemente patrimoniais. Então, o casal, por exemplo, eu quero casar no regime da comunhão parcial de bens, o que nós adquirimos depois do casamento vai ser partilhado. Mas eu quero deixar claro, embora eu não precise fazer o pacto na comunhão parcial de bens, eu quero fazer o pacto para deixar claro alguns bens particulares que eu já tenho antes de casar. Então, assim, na verdade, o pacto, o foco dele são cláusulas patrimoniais. Ou seja, quais são os bens particulares, quais são os bens que o casal tem antes de convolar as núpcias. Só que, de
diferente das cláusulas patrimoniais, há também casais que fazem cláusulas que dizem respeito até mesmo a tarefas domésticas. Pode ficar definido o pacto para que não haja briga entre o casal, até mesmo uma simples tarefa doméstica, do tipo quem vai lavar a louça durante a semana. Então, a cláusula aqui existe uma liberdade, o que a gente fala de sobreposição ou prevalência da autonomia privada da vontade das partes. Não são só cláusulas patrimoniais. Inclusive, casais que envolvem, esses casais muito famosos e que têm uma vida financeira muito elevada, muito patrimônio, eles fazem também até cláusulas envolvendo indenização. Caso o divórcio seja requerido até tal prazo. Então, é possível também serem fixadas cláusulas indenizatórias por violação de deveres conjugais, por exemplo, em caso de traição que ficar comprovada. Então, na verdade, é uma forma do casal ter a manifestação da autonomia da vontade deles. Dentro do casamento, que é um negócio jurídico extremamente solene, a gente até fala que é um contrato especial do direito de família, apesar das formalidades, o pacto antinupcial ele permite uma liberdade maior para o casal, a respeito da vida patrimonial e a vida conjugal em si deles. Ele não se sobrepõe, então, ao regime, mas ele complementa ao regime do casamento escolhido, né? Como eu falei, tem alguns regimes que dispensam, mas os outros, eu só vou poder realmente adotar outros regimes, como eu já disse, se você tiver o pacto. Então, ele é totalmente complementar. Sem ele, se o casal optou por um regime, por exemplo, comunhão universal de bens, e não fez o pacto, então, como não fez, não tem esse regime, vai ficar valendo o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho. O Jornal da Justiça está de volta e nós continuamos a conversa aqui sobre pacto antinupcial com a advogada Raquel Bueno. Doutora, um pacto antinupcial, ele pode, mesmo que assinado pelos dois, né, de forma consensual, como tem que ser, ele pode ser questionado judicialmente depois da assinatura, depois de um período aí do casal já unido por um dos dois? Sim, na verdade, gente, como o pacto antinupcial, ele é um negócio jurídico, e aí, é claro, de fins essencialmente patrimoniais, como qualquer negócio jurídico, ele pode estar passível de vícios. Então, a gente costuma até falar sobre os vícios de consentimento. Às vezes a pessoa foi induzida a erro, às vezes a pessoa foi coagida. Então, quando verificados esses vícios do negócio jurídico, é possível você questionar sim o pacto, lembrando que como são vícios que comprometem o negócio, tornando ele anulável, existe aí prazo decadencial também para isso, que normalmente o prazo é de 4 anos. Então, é possível, mas desde que, como é consensual, a gente parte dessa premissa, de que as partes queriam, mas se uma delas consegue demonstrar esse tal desse vício de consentimento, que é um vício de vontade, aí sim é possível invalidá-lo judicialmente. E algum parente, por exemplo, um filho de uma das partes aí, ou mesmo um outro parente, pode questionar também? Na verdade, como aqui o assunto ele é essencialmente patrimonial, a gente fala que os interesses são disponíveis. Então, aqui não é caso de nulidade absoluta. Não estamos diante de uma regra aqui de ordem pública, que poderia ser alegada por qualquer parte. Então, como os interesses são disponíveis, somente as partes podem questionar. Então, diante de um pacto antinupcial, a possibilidade da mudança na partilha dos bens, isso também pode constar num pacto antinupcial, caso um dos dois morra? Muito bem. Essa questão da modificação do regime de bens, a gente costuma dizer o seguinte, o Código, inclusive o Código de Processo Civil, que é novo, ele trouxe a regulamentação. Se o casal escolheu um regime durante a habilitação do casamento e não quer mais, a gente entende que é melhor mudar, não atende mais aos nossos anseios. Então, eles podem modificar esse regime. Só que a modificação, pelo menos até agora, é uma modificação feita judicialmente. E ela tem que ser consensual, nos termos do artigo 734 do CPC novo. Então, basicamente, é possível o casal mudar o regime durante a vigência da sociedade conjugal? Pode, judicialmente. Agora, a gente tem que deixar claro o seguinte: regime de bens, pacto antinupcial, está ligado à meação. Isso não tem pertinência, não tem ligação com a herança. Então, por exemplo, isso aqui vai interferir, na verdade, dependendo do regime que o casal adota, isso pode interferir lá na herança. Mas deixar bem claro que pacto antinupcial, que regime patrimonial de bens, está ligado à meação, que não se confunde com a herança, que é uma divisão pós-morte. A gente viu aí, né, que existe de 2006, acho que de 2016, aumentou 100% o número de pactos antinupciais. A que se deve esse aumento? E em que situações ele está sendo mais usado para se detectar esse aumento? Na verdade, a gente percebe que as pessoas elas têm mais acesso à informação agora. E aí, como eu disse, o regime da comunhão parcial de bens, ele não exige o pacto.
Mas existe um grande problema lá na frente, quando do divórcio, em relação a bens particulares, em relação a bens que a pessoa já tinha antes. Então, na verdade, há um conflito, porque um dos dois quer a divisão daquele bem e o outro sabe que o bem é dele. Então, os casais, eles estão buscando mais a questão do pacto para deixar claras essas informações. Ou seja, qual o bem que eu tinha antes. Por quê? Porque, às vezes, no tráfego negocial, se for um bem imóvel, por exemplo, às vezes as pessoas não documentam essas transações. E isso fica extremamente difícil do ponto de vista processual no eventual divórcio. Então, as partes, percebendo casos dos familiares, dos amigos, que está dando problema, estão procurando mais. Então, normalmente, a gente costuma dizer o seguinte, as pessoas agora elas estão mais racionais. Então, assim, amor de um lado, questão patrimonial de outro. Então, por isso que elas têm buscado mais, inclusive, regime da separação convencional, de não envolver, de não misturar os patrimônios, porque, eventualmente, no divórcio, essa mistura, essa confusão patrimonial, ela torna o divórcio mais dificultoso. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Raquel Bueno, que conversou com a gente a respeito do pacto antinupcial. Obrigada, até uma próxima.